Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa maratona de lives, estilo 19-19. 19 dias, 19 lives, sempre às 19 horas e 19 minutos. Todo dia com um tema diferente para vocês, toda segunda, quarta e sexta-feira. E hoje o nosso tema é sobre lingerie. Como muitas de vocês me pedem, falei, vou dedicar um dia pra gente conversar sobre lingerie. E vão deixando as perguntinhas de vocês e solicitação para quem quiser participar comigo aqui ao vivo, que eu vou chamar para tirar todas as suas dúvidas e fazer uma consultoria breve aqui de imagem e estilo, uma consultoria de moda aqui para você, tirando as suas dúvidas. Pode ser até com algum look que você já tenha separado aí em casa, porque essa quarentena vai passar, então é bom a gente se cuidar e para depois sair todo mundo lindo de casa, né? Porque ninguém vê a hora de poder se arrumar e sair, botar um salto, encontrar os amigos, a família, né? Que isso vai se tornar um evento de confraternização aí quando todo mundo puder sair. Obrigada, pessoal, quem já tiver algumas ideias, algumas dúvidas sobre o tema ou alguma outra coisa, podem me mandando por aqui, tá bom? Então hoje falando para vocês aqui sobre a questão de lingerie, a hora que vocês me virem por acaso, se eu desfocar o olhar aqui de vocês, é que eu tô com material aqui que eu separei para mostrar para vocês, inclusive algumas imagens que eu não quero deixar passar em branco, tá? Então, o que acontece? A lingerie é fundamental no nosso look, quando a gente vai pensar em montar o nosso look pro dia. Por quê? Para cada determinada roupa, para cada decote específico, para cada tipo de tecido, precisa geralmente ter uma lingerie adequada. Se a gente não tem essa lingerie adequada, muitas vezes a gente acaba se desfazendo de uma peça de roupa porque a gente prova e a gente fala, não tá legal, tá marcando demais, o problema é do tecido, ou tá muito apertada, dá a impressão que tá apertada demais a roupa porque acaba marcando, marca mesmo a nossa pele, né? Então assim, quando a gente coloca um tecido mais fino, mais claro, olha ali na luz, acaba aparecendo aquelas, como é que eu posso falar? Aquelas imperfeições, vamos dizer assim, da nossa pele mesmo, que é natural de toda mulher ter, celulite, tudo isso. E não quer dizer que porque a gente tenha, também tem que sair mostrando, né? Então tá tudo certo da gente poder justamente usar lingerie a favor da nossa beleza. Então a gente tem que procurar adequar sim. E existe uma série, uma gama enorme da questão sobre lingerie de acordo com o biotipo de cada pessoa. Então, por exemplo, para quem tem mais busto, para quem tem menos busto, para quem quer usar uma roupa mais justa, para quem vai usar um tecido mais claro, se você vai usar uma roupa mais escura. Se a roupa, por exemplo, tem um cos mais alto, naturalmente ela já vai ter aquele trabalho de dar uma enxugadinha na barriga, porque por ela ter o cos mais alto e de repente ser de um tecido mais firme, ela já naturalmente ela segura, né, coloca tudo no lugar. Diferente se a gente vai colocar um vestido de uma meia malha, de um tecido mais esvoaçante, mais leve, que não vai ter essa firmeza do próprio tecido de segurar ali. Então acaba exigindo uma lingerie mais adequada, onde firma tudo ali. Então isso, muitas vezes a gente acaba comprando a lingerie do dia a dia, muitas vezes, na maioria das vezes, esteticamente, né? Assim, ai, que linda a cor, a renda, o detalhe, a transparência, enfim, uma série de coisas. E esquece, porque na verdade a lingerie não é só algo estético. Também, claro, pra gente se sentir bonita, mas ela tem um aspecto funcional acima de tudo. E de fato, na maioria das vezes, uma lingerie com um aspecto funcional, ela não traz tanta beleza esteticamente, ela traz mais a função. Porque se ela for incrementada com rendas e detalhes e bordados, por mais que ela tenha uma modelagem funcional, esses detalhes dela vão acabar marcando a roupa. Então, nesse sentido, ela deixaria de ser funcional. Então são algumas coisas que não casam, né? Só que antigamente, lá muito tempo atrás, a gente só achava essas lingeries em tonalidades da cor da pele.
E com o passar dos anos, a gente foi... Primeiro que a gama de nudes foi percebendo isso, a indústria da moda, a indústria da roupa, do tecido, foi percebendo a quantidade maravilhosa de tons de nudes que a gente tem. Então, o tom de nude é sempre o seu tom de nude, não é um tom de nude padrão. Eu tenho um tom de nude, você tem outro, a outra tem outro, cada um tem um tom de nude. Então, a gente vai procurar sempre o que for mais próximo da gente. Mais próximo, porque senão acaba que o tom de nude que a gente pega, que não é o nosso, se torna uma terceira cor, uma outra cor nada a ver. Como se você fosse vestir um vermelho, um verde, um azul, qualquer outra cor, porque não é a sua cor. Então, isso também tem que ser levado em consideração. A questão da costura da peça... Essa questão da costura é muito importante, porque às vezes você até pode estar com uma peça que ela seja mais funcional, mas existem vários tipos de peças, ou que são cortadas no fio, ou que são cortadas a laser, ou que não tem costura, então tudo isso faz diferença. Às vezes ela é funcional, mas ela tem costura, e dependendo de onde pegar na sua roupa, ela vai mostrar aquela costura, tá? Então isso é algo para se prestar bastante atenção. Tá bom? Eu separei aqui algumas fotos para mostrar para vocês como faz diferença. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Vocês conseguem ver? Só faz um joinha para mim, porque eu tô conseguindo ver daqui e tá dando um pouquinho de reflexo para mim. Então aqui, vocês estão conseguindo ver, gente? Tá ok? Aqui, por exemplo, olha só, isso é muito comum, né? Da gente usar e se olhar no espelho e acabar percebendo essas marquinhas aqui, né? Então, a gente pega a marquinha da calcinha aqui, marquinha da pele, do tecido, da nossa própria pele, marquinha do elástico aqui em cima, onde acaba apertando a nossa silhueta, a nossa barriga, na nossa área abdominal. Quando a gente veste uma peça correta, dá uma olhada. Olha o caimento, a diferença do caimento. Fica liso, cai como uma luva. Olha a diferença. Isso é muito impressionante. Então aqui dá um ar de desleixo. Dá um ar até que você tá muito mais acima do peso. E às vezes você nem tá. Então assim, qualquer pessoa, por mais magra que ela seja, se ela colocar uma lingerie errada, ela vai marcar coisas que até ela nem tem. Simplesmente por um erro de lingerie. Deixa eu ver, passar aqui. Uma coisa que eu gosto de comentar, a questão de quem tem muito busto. Isso daqui é extremamente importante, porque quem tem muito busto precisa ter alças com maior reforço. Então, o que acontece? Eu já volto aqui na foto, mas só para explicar para vocês. O que acontece? Uma pessoa que tem muito busto, naturalmente, vai pesar. Né? Então, o que acontece? A gente precisa ter um reforço muito maior nas costas para sustentar o busto elevado. O que acontece? Se a gente não tem essa sustentação mais larga, de alças mais largas nas costas, o que é comum? A nossa alça do sutiã atrás, ela sobe nas costas. Então, o que acontece? O nosso seio, o nosso busto pesa aqui na frente, ele vem para frente. O que acontece com a alça das costas? Ela sobe. Então, isso causa um desconforto, muitas vezes machuca as nossas costas e ela não tem... E o que acontece? Não deixa o seio bonito, também não valoriza. Então, isso é uma coisa, é algo muito importante para prestar atenção também quando vai comprar. E esse detalhe aqui nas costas também você pode encontrar de formas variadas, né? Então, de acordo com uma roupa, se tem um decote maior nas costas, se é um decote em X, se é cruzado, se é uma regata nadadora. Então, tudo isso vai ajudar e vai favorecer quem tem mais busto e um busto mais pesado, onde requer uma alça com maior reforço para sustentar esse busto e deixar, e vai ficar bonito de qualquer forma, num decote adequado, tudo isso. Então, vai favorecer a sua beleza. Aqui um outro detalhe de várias opções que a gente tem. Então, de lingeries que elas sobem até a linha do busto, onde elas preenchem toda essa parte do corpo. Também, aqui, por exemplo, uma mulher
com bastante busto e aonde ela tá com um sutiã adequado e ela vem com essa cinta também e ela reforça, ela tem esse reforço quase que numa função de um colete, tá vendo? Ele forma como se fosse um colete e você consegue dessa forma usar um sutiã que favoreça a sua beleza. Por ter bastante busto aqui nesse caso, você consegue ainda favorecer o busto, independente da parte da cintura onde você está focando aqui com a cinta, para diminuir as medidas aonde a gente quer. Aqui um outro modelo lindo, para quem também tem bastante busto. Percebe aqui a lingerie, o que acontece? Ela sobe, ela não acaba e sobe uma alcinha fininha, né? Ela simplesmente, ela vem num desenho como se fosse um triângulo, né? Então, ele vai subindo esse triângulo aos poucos e lá em cima que ele vai tornando a alça mais fina, tá vendo? Ele não começa com a alça fininha daqui de baixo. Ele sobe inteiriço e ele vai se transformando na alça fina lá em cima. Então, isso ajuda a segurar bem o busto e a ter essas alças mais fortalecidas, tá? Aqui um outro exemplo também. Olha aqui, vocês estão conseguindo ver aqui que tá dando um pouquinho de reflexo? Então, por exemplo, a mesma situação. Aqui é onde marca a roupa, marca a calcinha, marca esses detalhes. E aqui é onde não marca nada. É uma diferença muito grande aqui da barriga, que é o que eu mais recebo. Muita gente me manda inbox. Val, como é que eu faço pra diminuir, pra disfarçar a barriguinha, essas coisas? Gente, muito vai da lingerie. Além da roupa, inclusive eu fiz posts com alguns detalhes de roupas, falando sobre o cos alto, sobre os vestidos estilo cachecre, que você pode usar de forma cruzada, marcando a cintura na parte mais fina, que é para baixo do busto e acima do umbigo, onde a gente tem a nossa parte mais fininha da cintura, tá? Então, isso é muito interessante. Aqui, por exemplo, é como se fosse uma calcinha, quase que uns shortinhos mais para baixo, e ele vem com esse tecido mais modelador até aqui em cima. Não é uma cinta, é simplesmente uma calcinha, mas ela tem o tecido mais firme, onde ela dá uma secadinha na barriga. Aqui a mesma ideia, porém mais longa. Aqui ela já vem como uma bermuda e ela sobe até bem na linha abaixo do busto. Tá vendo? Então, dependendo do comprimento do seu vestido e do tecido, é interessante até usar a bermuda, né? E aqui a mesma ideia, só que mais curtinha. Então, aqui é mais como shortinhos e a cintura ainda um pouco mais para baixo, bem na linha da cintura. Ela não sobe até a linha do busto, mais para baixo, tá? Aqui a mesma ideia com shortinhos, porém a cintura ainda tá para baixo do umbigo nesse caso, tá? Então, são algumas variações de lingeries que é importante ficar de atenção para quando vai se comprar uma peça, até inclusive quando vocês vão comprar uma roupa nova, pensar, mas eu tenho a lingerie adequada para usar? Senão a gente acaba assim, né? Ai, nossa, tem uma festa, preciso comprar roupa. Porque nunca se tem roupa no armário caindo, cheio de roupas, peças com etiquetas. O nosso olhar fica muito viciado, então acaba sempre querendo comprar mais. Então, nesse meio tempo aí, olha, vou sair para comprar um vestido especial para uma festa que eu tenho, mas eu tenho a lingerie adequada para usar? Se não compra o vestido lindo, maravilhoso, chega em casa para ir para a festa, vai colocar o vestido, e agora? Não tem o sutiã específico correto para poder usar esse vestido com esse decote, por exemplo. Ou não tenho a calcinha correta que não vai marcar nesse vestido. E aí, aquele investimento, vai pro brejo, porque aí você já perdeu, de repente, a possibilidade de usar ele naquela data especial que você tinha comprado, simplesmente porque você esqueceu de olhar
para lingerie, que deveria ser a peça adequada ali ao segredinho que tá por baixo da nossa roupa, que ninguém vê e que faz toda a diferença, né? Alguma dúvida, pessoal? Quem é que quer participar comigo aqui e ter essa consultoria aqui online comigo? Pode mandar suas perguntas. Pode mandar as perguntas e solicitação, eu chamo aqui vocês. Quem tiver dúvidas. Essa semana, depois, na quarta-feira, a gente vai falar sobre detox do guarda-roupa. Então, isso é muito bacana. Nessa época de quarentena, é interessante a gente olhar com um filtro maior no nosso guarda-roupa, ver o que a gente usa, porque afinal de contas o inverno tá chegando, um monte de pessoas aí vai precisar da nossa ajuda, de doações, chegando o inverno, então é importante a gente falar disso e ter essa consciência. E na sexta-feira vamos falar sobre cores. Vou trazer o círculo cromático, explicar para vocês, pra gente misturar as cores aqui, como multiplicar o seu guarda-roupa que você já tem em casa com as peças que você já tem, de modo que você vai poder misturar elas formando as cores complementares, cores análogas, tudo isso com o círculo cromático, como você vai poder multiplicar os seus looks sem precisar comprar peças novas. Simplesmente com as peças que você já tem dentro do seu guarda-roupa. Às vezes não é nem a modelagem diferente da peça. Você pode estar com uma camiseta e uma calça, uma modelagem extremamente básica. Mas se você traz cores nela e você sabe combinar de uma forma harmoniosa, o seu look super ganha vida. Muito. Faz uma baita diferença. Parece que você ganhou um guarda-roupa novo. Quando vou tirar fotos com alguma modelo, sempre observo estes detalhes. Da lingerie, sem dúvida. Você já deu dica para quem tem pouco busto? Sim, Andréia. Para quem tem pouco busto, uma ideia para quem quer... tem as duas situações. Para quem tem pouco busto e quer parecer que tem mais. E para quem tem pouco busto e tá tudo bem. Então, assim, às vezes, para quem tem pouco busto, a gente costuma falar daquele sutiã balconê, né? Então, ele é como se fosse também... tem uns que são inteiros. Meia calça. E a meia calça também, você pode usar a lingerie dessa forma, e quem vai usar meia calça às vezes fica na dúvida, mas eu vou pôr meia calça, como é que eu faço? Eu coloco também a lingerie? Coloca a lingerie, coloca a meia calça e vai estar tudo no lugar, tudo certo. Tá pausando, gente? Pra mim não, pra mim tá normal aqui. Deixa eu ver aqui. Fio 80, mais grossas pro inverno, então você pode usar com bota, você pode usar com bota de cano alto, você pode usar com bota de cano curto, você pode abusar para colocar os vestidos. Então a meia calça, ela entra com esse detalhe, fazendo um link aí com a lingerie, porque é uma peça extremamente delicada para você justamente usar e abusar e tomar muito cuidado.
valorizando, né? Então a autoestima vai lá embaixo. Você já não tem todo mais aquela vontade de se expor, de conversar, se você tá num ambiente social, se você já não sai de casa com essa autoconfiança. Então isso daí, e outra, muitas vezes você acaba deixando de usar roupas que você tem, porque você acha que você não tem a lingerie adequada. Então isso também acaba pondo muitos limites no nosso guarda-roupa. E isso é uma coisa que de fato a gente precisa olhar com muito carinho e ver exatamente essas peças. E não tem muito da questão de roupa e de lingerie, também tem muito isso. Eu não quero comprar um número maior. Não quero porque eu me nego, porque eu tenho que emagrecer, porque isso, porque aquilo. Não, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a roupa. Não vai adiantar nada você não querer comprar um número maior e usar um número menor e essa roupa te deixar vulnerável, te deixar transparecendo o que você não quer. Então, tudo bem, compra um número maior e quando der, compra um número menor, mas por que você vai ficar se vestindo mal e transparecendo, ficando vulnerável simplesmente por não comprar um número maior, né? Tanto da lingerie quanto da roupa. Então tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é o foco. Qual é o foco? É o se vestir bem. É não se deixar vulnerável, né? De acordo com a roupa que você vai usar, com o tecido que você vai usar, com tudo que vai transparecer. É esse o foco, é esse o objetivo. O número, a numeração, pouco importa, né? O que a gente tá pensando aqui é o resultado do look final, né? Então, para um look estar 100%, quando eu falo 100%, é isso, é você olhar e nada tá fora do lugar, né? Então ele tá bem costurado, ele tá com um ótimo caimento, ele não está marcando, ele não marca detalhes de costura, ele não marca detalhes que a gente não quer, uma barriguinha extra, um tecido, uma celulite, alguma coisa assim. Então ele vai estar 100%, um look 100%. Quando a gente fala assim, é um look de revista. Sabe quantas vezes você anda e você passa e você vê uma mulher e você fala, uau, que mulher estilosa, que linda, e faz a gente virar a cabeça? Primeiro lugar, é uma pessoa que tem total autoconhecimento, tem a sua autoestima no lugar, porque ela sabe o que ela tá fazendo, ela conhece o seu corpo, ela usa a moda, o estilo a seu favor, ela sabe qual é o estilo dela, ela sabe que imagem que ela quer passar, por isso é uma mulher 100% segura. E sem dúvida está com a lingerie correta por baixo daquela roupa, tá? Então é isso que eu quero deixar essa pulguinha aí a mais atrás da orelha de vocês para sempre pensar na lingerie para ter um resultado eficiente no look de vocês, tá bom? Quem vai participar aqui comigo? Vamos chamar alguém? Quem é? É só enviar a solicitação, gente. Alguém tem dúvida? Tem um monte de gente aqui que às vezes fica com vergonha. Fica, não vou chamar, não vou perguntar. Vocês estão perdendo uma oportunidade aqui para eu poder ajudar vocês. Hein? O que vocês gostariam de saber mais? E não precisa ser só sobre lingerie, tá bom? Gente, aqui ó, é pergunta de tudo. Hoje o tema é lingerie, onde eu tô abordando para falar um pouquinho mais para vocês. Mas a pergunta pode ser sobre qualquer assunto nesse âmbito da consultoria de imagem e estilo. O que vocês querem saber, que dúvidas, às vezes o que usar, tendências, o que vocês gostariam de saber. Aliás, outro dia até fazendo um gancho aqui, falando para vocês de tendência, que outro dia alguém me perguntou, tendência de inverno 2020. Pois é, né? Em casa ou fora de casa, dependendo de como vamos passar essa quarentena. Mas falando para vocês aí de tendência de inverno 2020, o que tem por aí, né? O que vem com força para o nosso inverno? Gente, a questão do couro, sempre um tecido mais estruturado, chique. A gente tem tanto o couro natural ou não, ou o couro ecológico, tá bom? Dá na mesma, então na questão do tecido encorpado, tá sendo natural ou não. O croco, né, a estampa prensada, né, não falando no crocodilo natural, mas a estampa prensada no couro do aspecto crocodilo, vem forte. O animal print continua muito forte, né, já é uma estampa mais invernal, até mais no verão a gente viu com algumas nuances aí de... com animal print no pink, no azul, no vermelho, no neon, muito colorido. E agora a gente volta para o animal print mais tradicional no inverno.
Os florais principalmente com fundos mais escuros pro inverno, né? Geralmente a gente deixa aquele floral clarinho, em tons pastel, ou miudinho demais, nesse detalhe mais romântico, mais pro verão. No inverno, ele vem o floral com o fundo mais escuro, tá? O xadrez, ele já é naturalmente uma estampa muito invernal, né? A gente também, hoje em dia, a moda tá muito democrática, a gente acaba encontrando muitas variações, por exemplo, do xadrez, que é o madras, que é um xadrez que vem mais coloridão, com cores fortes, vivas, foi no verão também, mas agora no inverno a gente traz aquela estampa mais forte, mais escocesa mesmo, que a gente costuma ver, do xadrez, aquela coisa britânica e tudo mais, então os xadrez mais pesados em tons mais escuros, tá? Vale a pena investir no blazer de onça? O quanto você gosta de um blazer de onça? Eu adoro, eu acho uma peça incrível, eu acho que dá pra gente formar uma gama de looks e multiplicar o nosso guarda-roupa quando a gente tem uma peça animal print incrível, né? Eu acho que traz um ar, te deixa no look atual assim, ó, em instantes. Eu gosto bastante. Então, assim, vê o que vale o seu investimento, né? Assim, eu acho que você não precisa super investir numa peça, num blazer de onça super caro e que você precise ficar a vida inteira com ele. Tanto é que você, justamente por ser uma tendência, você vai encontrar um blazer de onça das mais variadas marcas e preços e valores. Então, aí cabe a ficar a seu critério de cada um. Você vai achar desde Zara, desde, enfim, fast fashion até Dolce & Gabbana, né? Então fica a seu critério, mas eu acho incrível. Eu acho que quando a gente tem uma peça animal print, pode ser uma camisa, às vezes até uma sapatilha. Às vezes acontece, tem muita cliente minha que às vezes não quer investir numa peça animal print porque fica um pouco receosa e fala, eu gostaria de usar, mas não uma peça que eu acho que é demais pra mim. Então eu falo, então começa com um pouquinho. Às vezes começa com uma sapatilha, por exemplo, de onça, pra quem tem dúvidas, né? Eu falo assim, eu até brinco, eu falo, olha, tá lá longe, tá lá no pé. Você tá dando uma informação, mas não tá aquela coisa assim diretamente em você, próximo do rosto, né? Tudo que é mais próximo do nosso rosto tem maior impacto, né? Então, eu sempre dou essas dicas e você consegue formar e multiplicar os looks do seu guarda-roupa muito. Blazer de onça, eu até falei em algumas outras lives que alguém me perguntou alguma coisa relacionada a isso, não sei se você tava, Keka, eu até comentei que às vezes, eu acho que um dos dias eu tava com uma camisa animal print, era de cobra, e aí eu falei, geralmente as pessoas acabam sabendo usar somente com aquelas cores daquela estampa, né? Então, você pegar um blazer de onça, geralmente as pessoas vão misturar com branco, com bege, com nude, com preto, com cinza, com marrom, com caramelo, e aí jeans, né? Que são as cores básicas. Mas um blazer de onça, você pode usar ele com todas as cores. Ele fica lindo com vermelho, ele fica lindo com verde, fica lindo com amarelo, fica lindo com laranja, fica lindo com roxo, fica lindo com azul. Fica lindo. Inclusive, em uma das lives, eu vou fazer um mix aqui, uma mistura entre cores e estampas para tentar vocês terem peças no guarda-roupa de vocês para conseguir fazer essa multiplicação de looks, tá? Espero ter te ajudado aí. Acabei me desdobrando até falando demais. Continuando a falar das tendências, a questão do transparente vem bem forte, a transparência, o tecido delicado, né? O translúcido também vem. Questão de algumas peças com franjas também vem forte pro inverno. Saltos ornamentais, não são saltos comuns, são saltos mais diferenciados. Isso já vinha uma pitadinha do verão e permanece no inverno, os saltos mais diferentes. Tem saltos de bola, saltos tipo taça, né? Que eles falam que vem assim e abre aqui embaixo o salto, tipo taça. Inclusive a Bottega Veneta fez também sandálias e mules com esse tipo de salto. Em termos de cores, o verde oliva vem forte. Esse verde mais folha, verde oliva mais apagado, mais seco, né? Mais fechado, um tom bem de inverno. E é bacana, que aliás fica, inclusive fica lindo com blazer de onça também.
E então ele vem nessa tonalidade e é bacana até pra gente fugir um pouquinho do preto. No inverno a gente tende a usar mais preto. Justamente por esse aspecto mesmo. Então vem o verde oliva, vem. Então é uma boa tática, um bom coringa aí no nosso guarda-roupa pra gente poder usar no inverno, tá? Gente, mais alguma dúvida? Oi? Opa, tava caindo aqui a conexão. Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Tá. Então, essas são algumas características das tendências que viram por aí, né? Que, enfim, a gente tá um pouco mais difícil, estando mais no online para ter acesso a tudo isso, que antes a gente ia pro shopping e passava, via uma vitrine, via outra, e a gente conseguia ter essa percepção maior do que tá acontecendo, do que tá vindo por aí em termos de tendência, né? Então acaba que a gente fica mais limitado, entre aspas, simplesmente no espaço físico, né? Porque no online a gente consegue ter acesso absolutamente a tudo, tá? Então, Bia, chegou agora, Bia, tudo bem com você? Boa noite. Pode mandar sua perguntinha aqui. A gente tá falando de lingerie, de tendências. Se quiser, quem quiser aqui, abre uma solicitação para participar comigo aqui ao vivo e eu vou esclarecer as suas dúvidas. Seja de biotipo, dúvidas de biotipo, que eu sempre acabo trazendo. Muitas questões aqui, pessoas que me perguntam, porque eu tenho o ombro assim, porque eu tenho a cintura assim, o que eu faço para alongar, para baixar, para baixinha, para mais alta, como é que eu uso? Então, a ideia é trazer as dúvidas de vocês nessa solicitação, pedindo para vocês dividirem a tela comigo, porque é bacana, é um modo de eu fazer uma consultoria pontual para uma de vocês aqui, e que muitas vezes a dúvida de uma de vocês é dúvida de outras também. Então isso é legal, porque a gente consegue fazer uma coisa aqui ao vivo, dinâmica, que eu falo em loco, né? Então, de fato, o que você tá precisando? Você pode, de repente, pegar uma peça no seu guarda-roupa, porque, de repente, você pode pegar aí em casa, pegar uma peça. Quem é que topa esse desafio? Quero ver quem é que topa esse desafio comigo. Eu pensei agora, gente. Pensei agora. Vou começar a fazer isso aqui. Pegar uma peça do guarda-roupa de vocês, a peça que mais vocês têm dúvida de como usar. Vocês topam esse desafio comigo? E aí, quem pegar essa peça pode me mostrar aqui e eu vou ajudar a você usar essa peça. Vocês topam comigo? Só fala se topa. Cores de cachecol. Você gostaria de saber de cores de cachecol? Cores de cachecol, até eu comentei. Gente, olha, eu tô aguardando vocês pegarem peças aí no guarda-roupa de vocês. A ideia é que vocês peguem uma peça e falem assim, olha, essa peça aqui eu não sei com que combinar. Com que eu combino? Pelo amor de Deus. Vamos lá que eu vou ajudar vocês. Tô esperando aqui. Quem pegar, corre e pede uma solicitação aqui para entrar comigo. Cores de cachecol, Bia. Cores de cachecol agora pro inverno sempre é interessante, inclusive o que eu tava falando aqui da estampa xadrez, o xadrez a gente pode trazer muito no cachecol, né? Então, um bacana do cachecol é que você pode usar, você tem várias formas de amarrar ele, deixar ele mais grossinho, mais quentinho aqui, ou quando você usa o cachecol, ele solto com as duas pontas aqui, ele alonga. Então, tudo que a gente traz com as duas pontas aqui, ou seja, um casaco, um cardigan, um colete, uma jaqueta, uma camisa aberta, qualquer peça que ela fique aberta ou que tenha, no caso, as duas pontas como se fosse o cachecol ou o mecharpe, você trazendo essas duas linhas verticais para o centro, primeiro que você traz a atenção aqui para o centro. Segundo que as duas linhas verticais, o nosso olho faz isso aqui. Como se você estivesse usando uma peça com linhas verticais. Então, naturalmente, você cresce. Você alonga, tá? Então, o cachecol mesmo sendo estampado, não sendo estampado. Qualquer peça que ela forme esse desenho com as linhas na vertical, você alonga, tá? Val, sou o triângulo invertido. Ok, explicando aqui o que é triângulo invertido, que talvez muitas pessoas não saibam. Triângulo invertido é quando a pessoa tem os ombros mais largos do que o quadril. É onde a gente fala, onde tem as costas largas, né? Onde a pessoa tem aqui
os ombros e o quadril aqui mais estreitinho. Então, esse é o biotipo formato de triângulo invertido. Não me sinto bem vestindo roupas de alça. Qual sua dica? A questão das roupas de alça, realmente, quando você usa uma alça muito fininha e você tá transparecendo mais pele, mais ombro, você vai aparentar mais costas, né? Então, o que acontece? Quando a gente quer afinar a parte superior, no caso de pessoas que têm as costas largas, o que a gente faz? Primeiro, no trabalho de cores, a gente vai deixar para usar em cima, na parte superior, as cores mais escuras. E embaixo, onde a gente tem o quadril mais estreito, as cores mais claras. Então, o que acontece? Nesse primeiro visualmente, simplesmente por estar usando as cores certas na parte certa do corpo, tá? Agora, quando a gente fala em diminuir a parte dos ombros, por ter as costas mais largas, os ombros mais largos, a gente traz um elemento vertical. Então, tudo que for decote em V, a gente vai trazer o nosso olhar aqui, ó, mais pro centro. Então, você usa tudo que for decote em V. Então, aí você já sabe, você já vai usar as cores mais escuras em cima e com decotes mais profundos, né? Ou trazendo justamente essa verticalização para a peça, ou com coletes abertos, ou com casacos abertos, com camisa. Só o abotoamento de ser vertical, o nosso olho já faz isso daqui, tá? Por exemplo, na parte de baixo, aonde você tem o quadril mais estreito, você vai usar cor claras, estampas, textura. Por quê? Toda superfície que é escura, ela diminui. Toda superfície clara, ela aumenta. Toda superfície com textura, ela aumenta. Toda superfície lisa, ela diminui. Toda superfície com brilho, ela vai aumentar. E toda a superfície fosca, ela vai diminuir. Então, aonde a gente quer equilibrar a nossa silhueta, aonde a gente quer diminuir e aonde a gente quer aumentar. Então, a gente vai usar dessas estratégias dentro das peças que você tem no seu guarda-roupa. Uma vez que você conhece o seu biotipo, você vai conseguir usar o seu guarda-roupa a seu favor. Então, você vai saber que ali nas peças de cima, o que você tem? Você já tem um ótimo conhecimento, que você sabe o formato do seu corpo, o seu biotipo. A grande maioria das mulheres não sabem. E aí que acontece aonde a gente vai cometendo esses errinhos, né? Esses deslizes, porque uma vez que a gente se veste errada, com a peça ao contrário, você vai aparentar ser maior do que você é. Então, vamos supor, nesse caso, você usando, vamos supor que você não tivesse o conhecimento e você usasse uma blusa branca com decote canoa, com decote ombro a ombro e uma calça preta, você iria aumentar mais ainda o seu ombro, mais ainda as suas costas e você iria diminuir mais ainda o seu quadril, percebe? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente, a ideia do que eu tô falando? Eu tô tentando ser bem didática para tentar mostrar a ilusão que dá de quando você sabe o seu biotipo de acordo com as peças corretas que você deve usar para exatamente trazer esse equilíbrio na sua silhueta, tá? Então, o que acontece? Aí, porém, vamos supor que você tenha no seu guarda-roupa, você tem a calça preta e você tem a calça branca. E você tem a blusa preta e você tem a blusa branca, tá? Só que uma vez que você não sabe qual é o seu biotipo, você pode usar as peças invertidas, como eu falei. Você pode usar, de repente, a blusa branca e você vai usar a calça preta, porque você não tem esse conhecimento. Conclusão, você vai aparentar maior ainda as costas largas e um quadril mais estreito ainda. Mas você tem já no seu guarda-roupa uma calça branca e uma blusa preta. Só que às vezes você não usa por essa falta de conhecimento, mas você já tem.
Você não precisa comprar peças novas para você usar o seu guarda-roupa a seu favor, entende? É simplesmente um autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, você vai no seu guarda-roupa e você vai pegar as peças que você vai usar a seu favor. Então você já sabe ali que a peça que você vai usar em cima vai ser a blusa preta e não a branca. E você sabe que embaixo você vai usar a calça branca e não a calça preta, por causa do seu biotipo. E você já tem essas peças. E se você quiser usar uma blusa branca, não tem nada de errado com isso. Não é uma proibição. Mas a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você pode até querer usar, mas você sabe o que você está fazendo. É essa a importância, é essa a diferença de quando você tem esse autoconhecimento. Você sabe o que você está vestindo. E você sabe que efeito que você está causando. Você simplesmente não saiu e pegou a primeira peça que você viu na frente. O problema é quando a gente se veste sem saber o que a gente está comunicando, sem saber o que a gente está passando. Então isso é muito importante ter esse autoconhecimento, porque é tão delicada a situação que ninguém vai chegar pra você e assim, te cutucar e falar: ô fulana, então, viu, não tá legal essa roupa aí que você tá usando, viu? Tá marcando demais. Não, tá te deixando com um quadril enorme. Ou não, tá te deixando com um ombro gigante. Gente, ninguém fala isso, né? Então, assim, é um autoconhecimento que a gente tem que ter. A gente tem que se olhar pra dentro, se valorizar. Imagina que valor que tem pra você se olhar no espelho e gostar do que você vê, da sua imagem. Gente, não tem preço. Não tem preço, isso muda, abre as portas, a oportunidade da vida de vocês. Conhece aquela famosa frasezinha, a primeira impressão é a que fica? Nós somos seres naturalmente visuais. O nosso cérebro, ele projeta essa dimensão, essa visão, essa imagem numa fração de segundos, no máximo de 6 segundos. Não tô falando de julgamento, nós somos seres visuais e isso não é intencional, nós somos assim, né? Então se a gente não olhar pra nós mesmos, quem é que vai olhar? Um monte de gente vai olhar, só que ninguém vai te falar, né? Aí é o grande problema, é a chave, é aquela chavinha que vira, sabe? Como descobrir o formato correto do corpo? Procuro dentre os postados e não me percebo em nenhum. Como perceber o formato correto do corpo? Quando eu faço a análise com as minhas clientes, primeira coisa, você em casa, você coloca a lingerie e você se olhe mesmo na frente do espelho. Se você quiser, até tire uma foto, perceba, só preste bastante atenção para o seu celular ele estar bem retinho, para ele não estar assim, ó, nem inclinado para trás, nem inclinado para frente. Vocês podem perceber, se a gente tira a foto inclinado assim, você cresce. Se você tira assim, você achata. Então, perceber isso, tá? Então, o que acontece? Você já deve ter visto a questão do formato de corpo. Então, ombro, cintura, quadril. Quando a gente tem o ombro mais largo do que o quadril, nós somos triângulo invertido. Quando a gente tem os ombros mais estreitos do que o quadril, nós somos o estilo triângulo. Quando a gente é ampulheta, que é o famoso corpinho violão, é quando a gente tem o ombro e o quadril com a mesma medida e a cinturinha fina, tá? Quando a gente tem o corpinho retângulo, é quando essas 3 medidas, elas estão praticamente emparelhadas. Medidas de ombro, cintura e quadril. Eu falo que geralmente é o corpinho das modelos. Por exemplo, a Gisele Bündchen é um corpinho retângulo, onde geralmente a gente tem pouco busto e tem as linhas mais retinhas, tá? E o corpinho oval é quando a gente fala que a parte abdominal, ela excede um pouquinho ali, ela salienta um pouquinho ali da linha dos ombros e do quadril. Então, ela ultrapassa. Então, forma esse formatinho oval. Inclusive, vai ter uma das lives que eu vou falar, vou aprofundar mais em biotipo, tá? E eu vou, inclusive, trazer um manequim articulado aqui para poder mostrar para vocês isso melhor. Mas seriam esses. Então, a dica que eu te dou agora, momentânea, é para você colocar uma lingerie, se olhar no espelho. Você pode usar fita métrica para você definir essas medidas que eu te falei. Ou você pode, muitas vezes, dependendo do corpo, a gente consegue
ter essa percepção visualmente, tá? Então, assim, é parar mesmo na frente do espelho, se olhar e se autoavaliar, tá? Dentro desse critério que eu te passei. Se usar a blusa branca e colocar um blazer colorido. Sim, eu acho que eu tava falando isso, gente. Desculpa, acho que eu entrei numa outra pergunta e me fugi. Exato. Ah, acho que eu tava falando isso, perdoa. A questão da blusa branca, o que eu tava falando, não é proibido usar a blusa branca pra quem tem os ombros mais largos. Então, justamente, você vai saber que você tá usando uma blusa branca. Branca, eu tô falando branca, mas assim, qualquer peça mais clara. Então, se você tiver com uma calça mais escura embaixo, vai afinar. Para quem tem o quadril, né? No caso dela que estava perguntando, do quadril mais estreito e os ombros mais largos. Então, justamente, você vai colocar uma blusa branca, mas se você jogar um colete por cima, ou um blazer, como você disse, ou um colar mais longo por cima, uma jaqueta aberta por cima, você vai trazer essa linha vertical, tá? Então, naturalmente, você vai quebrar a largura dos ombros com o desenho vertical da roupa, seja de um colete aberto, de um kimono aberto, por exemplo. Então, tudo isso você consegue usar a seu favor, mesclando um colar bem longo. Então, tudo isso, o nosso olhar vai trazer ali pro centro e não pra lateral dos ombros, tá bom? Sou triângulo invertido. Qual cor de blazer devo investir? Triângulo invertido, falando novamente da questão, Elaine, exatamente, a questão dos ombros mais largos do que o quadril. Então, sempre vai ser um blazer mais escuro, tá? O blazer, cuidado para não comprar um blazer com ombreira, porque senão ele vai ficar maior ainda, tá? Então, a ideia é sempre, se a ideia é minimizar, que é minimizar a parte de cima e aumentar a parte de baixo, a gente vai trazer o blazer mais escuro, tá? Sem estampa. Vamos deixar para usar as cores claras, estampas, texturas e brilho na parte de baixo, Elaine, que aí a gente quer aumentar, no caso do triângulo invertido, a gente quer aumentar para trazer essa silhueta proporcional. Então, em cima a gente quer diminuir, embaixo a gente quer aumentar. Então, a gente traz essa silhueta proporcional. Então, em cima a gente vai usar as cores escuras, decotes em V, tudo que alonga, linhas verticais, casacos abertos, colares longos, então tudo isso. Então fica a dica aí, se for justamente para investir, num blazer escuro, tá? Pronto. Vocês estão me ouvindo aqui? Tinha travado, acho. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês conseguiram entender o que eu falei? Tentei ser bem didática para poder explicar para vocês a diferença de como trabalhar o biotipo, a lingerie. Falamos até um pouquinho de tendência, entramos nisso. Alguém separou alguma peça aí de roupa que gostaria de me mostrar? Alguma peça que vocês não sabem como usar e gostaria de me mostrar e pedir solicitação e entrar comigo aqui para eu te ajudar? Não? Nenhuma dúvida a mais? Conseguiram entender, pessoal? Só faz assim um joinha pra mim, assim. Depois eu vou trazer um bonequinho pra gente falar novamente dos biotipos e pra eu demonstrar nele num bonequinho pequenininho, tá? Tem um blazer vermelho que só consegui usar umas 2 vezes. Tem o quadril mais largo. Se usa ainda? Se o blazer vermelho se usa ainda, super usa. Super usa, Renata. O blazer vermelho você pode... Aliás, eu acho lindo, assim. Quando a cliente justamente tem alguma peça de cor no guarda-roupa, isso possibilita tantas multiplicações de looks sem você precisar correr atrás de peças. Com blazer vermelho, a gente consegue montar, sei lá, no mínimo 5 looks, né? Então, isso é muito bacana. Então, você pode usar o vermelho com onça, com animal print. Você pode usar o vermelho junto com o verde, que você traz a questão do círculo cromático com cores complementares. Eu vou trazer... Na sexta-feira eu vou falar mais sobre isso, sobre cores, sobre círculo cromático. Então, é bacana vocês pensarem em roupas coloridas que vocês não sabem como usar,
que justamente para eu trazer esse exemplo para vocês, pra gente não ficar na mesma. Então, o que acontece? Muitas pessoas quando tem o blazer vermelho, acabam usando com branco, com preto, com nude, com jeans. Tudo isso todo mundo já sabe fazer, né? Então eu até brinco, eu falo assim, pra que eu ia servir se fosse pra fazer essas mesmas combinações? Então quando eu tô na casa da cliente, eu nem faço isso. Quando eu monto alguma combinação, eu falo, você já usou dessa forma? Se ela já usou, eu falo, não, então tira, desmonta tudo aqui, porque você já sabe fazer isso, não precisa de mim. Então a ideia é eu trazer inovações, trazer justamente como que você pode usar essas peças. O blazer vermelho você pode usar com qualquer outra peça, se for estampado e tiver uma nuance do vermelho, um gancho do vermelho. Você pode usar com essas peças estampadas, com animal print, o vermelho fica lindo, se for do seu perfil, do seu estilo, tá? Então assim, eu tô dando suposições aqui de forma bem aleatória, baseadas assim numa pergunta bem pontual assim que vocês me fazem, né? Então, lembrando que eu não conheço o estilo de cada uma, mas dando aqui uma gama de possibilidades para quem tiver e quem gostar e quiser usar, né, de uma forma diferente. Então, fica lindo. O blazer vermelho, inclusive você usar com alguma blusa pink, por exemplo, por baixo. Você vai trabalhar aí as cores análogas, né? Que são as cores do ladinho do círculo cromático. Eu não estou com o meu círculo cromático aqui agora, porque a live não era disso hoje, então eu não tô com ele, mas super ok falar, eu amo falar. Mas no dia que a gente for falar de cores, eu vou trazer e vou mostrar no círculo cromático pra vocês, vai ficar mais exemplificado, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas fica lindo você colocar um blazer vermelho, uma camiseta, pode ser uma camiseta, uma t-shirt, enfim, uma peça pink por baixo, e de repente uma calça jeans e um tênis. Fica super casual. Se você quiser, de repente, você pode usar com uma blusa branca por baixo, blazer vermelho e uma bolsa pink ou uma sapatilha pink, né? Então a gente traz bem essas cores análogas, que tá usando bastante o pink com o vermelho, né? Então se tivesse ideia de um look mais atual, trazendo uma contemporaneidade, uma atualização de look, né? Uma informação de moda, super casa, tá bom? Ajudou a sua pergunta, Renata? Se você tem o quadril mais largo, a ideia até da questão, falando aqui do blazer, a ideia é que o blazer, ele tenha o comprimento até a metade do seu quadril, tá? Então, ele forma uma linha mais reta, não deixa transparecer o quadril tão largo. Isso pra tudo, com colete, tudo isso. Então, como a gente estava falando da questão das linhas verticais. Vocês ficam acanhada de pedir para dividir a tela comigo. É um prazer imenso que eu tenho quando alguém pede uma solicitação. É tão gostoso, engrandece todo mundo que tá participando, gosta sempre de ouvir a outra pessoa falando. É tão real, é tão legítimo o nosso bate-papo.
de imagem e estilo.